Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para a solenidade de São José. E a segunda leitura se encontra lá em Romanos, no capítulo 4, que nos diz assim: Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Amados irmãos e irmãs, essa dinâmica aqui da carta de São Paulo aos Romanos é porque as pessoas sempre tiveram uma grande dificuldade, né? O que é que nos torna justos? Ou seja, o que é que nos torna santos diante de Deus? O que é que nos salva? É observar a lei, ou seja, cumprir os mandamentos, cumprir as regras e tudo mais, ou o que nos salva, no final das contas, é a fé que temos em Deus? Então isso aqui sempre foi uma grande incógnita, certo? E aí, o próprio Paulo deseja, claro que isso aqui daria vídeos e mais vídeos, né, sobre a carta aos Romanos. Inclusive, eu vou até partilhar um segredo aqui para vocês. Eu tenho vontade, tá bom, de no futuro gravar aqui para o canal vídeos de versículo por versículo da carta aos Romanos, ou até, quem sabe, a gente fazer um curso sobre essa carta, porque é uma das cartas mais polêmicas quando a gente pensa entre teologia católica e teologia protestante. É uma carta muito polêmica, porque Paulo faz uma defesa teológica pesada. Talvez seja uma carta uma das mais difíceis de entender, né? Mas isso é coisa no futuro. Espero que vocês tenham interesse. Mas veja, aqui diz que não é por causa da lei que Abraão é salvo, mas por causa da fé que ele tem. E a gente vê isso na cronologia do Gênesis. Quando Deus fala da justiça de Abraão, ele fala primeiro quando ele acreditou, lá em Gênesis 12, que Deus fala que vai prometer uma descendência e Abraão acredita. É ali que Deus entende que ele é justo. E aí Deus fala que vai prometer a Abraão e tal, e tal, e tal. E é pela fé que ele tem que ele se torna herdeiro. O que é que isso aqui tem a ver então com José? Porque no final das contas, José também foi um homem de fé. Podemos fazer um comparativo de São José com Abraão. Ele também teve uma fé semelhante a isso aí. Porque da mesma forma como Abraão poderia ter dito assim: mas Deus, eu vou ter uma descendência numerosa, mas se eu sou estéril, se minha esposa é estéril, eu sou velho, como fazer isso aqui? José poderia ter feito a mesma coisa, né? Nossa, como é que a gente vai poder criar aqui o próprio verbo encarnado, né? Se eu sou um homem simples, se eu e Maria não tivemos relação sexual, como é que vamos fazer tudo isso? E assim como Abraão conseguiu acreditar em Deus, da mesma forma, a gente vê que a figura de José também conseguiu acreditar em Deus. Mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das dificuldades, a gente consegue perceber nele esperança. Podemos pensar em São José como o grande pai da esperança, né? Pai da esperança no sentido de que ele teve esperança, mas segundo também porque ele foi pai daquele que é a verdadeira esperança com E maiúsculo. E ainda continuando, né? A gente também pode pensar que Abraão, né? Ele vai gerar uma grande descendência. Também podemos enxergar a mesma coisa em José. Por ser guardião da Sagrada Família, né, pela sua fidelidade à vontade de Deus, José acaba sendo pai de uma grande geração. Que geração é essa? A geração dos filhos de Deus, que em Cristo nós somos filhos de Deus. Então, nós também temos essa paternidade espiritual da figura de São José, por cada um de nós. Podemos dizer isso. Então, amados irmãos e irmãs, essa segunda leitura, ela acaba nos apontando para essa dinâmica, né, da figura de Abraão para a figura de José. Eu tenho duas lições que a gente pode trazer. A primeira é pensar que temos que ser como São José, homens e mulheres de fé. Em segundo lugar, como eu falava para vocês, mesmo diante das situações difíceis, que tudo aponta para que não tenhamos esperança, tenhamos sim esperança em nosso Senhor, porque a esperança ela não nos abandona.
tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais.